Olá, tudo bem? Agora vamos para a nossa aula número 3. Ao final da nossa aula, nós vamos obter o exercício número 2, que é esse exercício aqui que está na tela, tá? Ao invés de um quartinho, de uma kitnet, teremos os 4 dormitórios. E para isso, a gente vai voltar lá para o AutoCAD, vou dar um ESC aqui, e vou abrir o meu programa. E os documentos recentes estão aqui. A aula número 2, o último documento que eu abri, eu vou voltar nela, tá bom? Só dá um clique e já abriu aqui o dormitório. Vocês podem ver no exercício 2 que as cotas estão internas. Então, eu vou só apagar cada uma dessas cotas, então sem comando nenhum, eu estou selecionando a cota e depois eu venho aqui no Erase, tá? Agora vamos observar o papelzinho aí, o papel que está na mão de vocês com o exercício. O que acontece? Eu tenho um dormitório, né? E aí eu tenho uma cópia dele espelhada na parte de cima e depois nas duas na parte de trás. Então, o que aconteceu? Esse dormitório foi espelhado em cima e nessas duas partes aqui, ou do lado e depois aqui para cima. Para que ele seja espelhado, como eu já disse quando eu dei o comando mirror e espelho, precisa ter uma linha de referência, uma linha de eixo. E a gente vai primeiro construir essa linha de eixo, né? Que vai servir de referência para poder fazer o espelhamento. Então, eu vou espelhar primeiro para cima e depois eu vou espelhar para esse lado. Eu vou criar essa linha de referência mesmo nessa camada de cota. Não tem problema porque essa linha vai ser apagada depois. Então, eu vou criar uma linha que vai começar nesse ponto, vai vir para esse lado, vou deixar desse tamanho mesmo. Se ela ficar grande, não tem problema. É até melhor. Só que se eu espelhar desse ponto, aqui essa parede, ao invés de ter 20 centímetros, ela vai ter 40. Então, eu vou dar um offset ou vou mover essa linha, acho melhor mover nesse caso. Vou mover essa linha que eu criei para baixo 10 centímetros, tá bom? Então, eu posso mover também dando a distância que eu quero que ele mexa. A gente vai fazer isso agora. Clico com o botão da esquerda para chamar o comando, mover. Clico no objeto que vai ser movido, no caso essa linha vermelha. Selecionei com o botão da esquerda, confirmo com o botão da direita, dou uma base de referência qualquer, eu vou colocar aqui fora, dou um clique, digo a direção, vou ligar o orto, porque ele está solto, vou ligar o F8 para ficar ortogonal, direciono para baixo e a distância vai ser 10 centímetros, ponto 1. Enter. Então, pode ver que essa linha moveu aqui para esse meio, né? A parede total tem 20 e ela está aqui nos 10 centímetros. Agora que eu já tenho a minha linha de referência, eu vou fazer o comando espelhar ou mirror. Então, tá aqui, pessoal, o comando espelhar. Então, eu vou clicar no comando, sempre clico no comando com o botão da esquerda do mouse, clico, seleciono. O que eu vou selecionar? Todo o meu dormitório, né? Então, eu pego já de forma aqui, ó, com azulzinho, tudo que estiver dentro vai ser selecionado. Selecionei com um clique, confirmo com um Enter, que é o botão da direita, e a minha linha eu vou desenhar aqui, ó. Então, eu vou pegar qualquer uma das extremidades, tanto faz se eu começar dessa linha vermelha, dessa ponta ou dessa. Tanto que eu desenhe sobre ela, né? Então, começa aqui,
termina aqui, tá? Então, eu clico com o botão da esquerda no começo da extremidade do meu eixo e com o botão da esquerda também, o último ponto. E ele tá me perguntando se eu desejo excluir o anterior, né? Excluir esse daqui. Não. Só dá o Enter. Tá aí o meu espelhamento. Certo? Eu vou apagar esse eixo que eu não vou usá-lo mais. E agora eu vou criar um outro eixo aqui, ó, para poder espelhar para esse lado. Imaginem que essa minha linha de eixo é o próprio espelho, né? É um espelho em pé. Aqui, ó, eu ponho um espelho em pé e aí eu obtenho a minha cópia. Vamos lá, criar essa linha de eixo. Que ela vai iniciar aqui, vai até lá em cima, só que ela vai ser movida aqui os 10 centímetros para ela ficar no meio da parede, tá bom? Então, eu vou usar o Move, seleciono o botão da esquerda, confirmo com o botão da direita, dou o primeiro ponto, direciono, digito a distância, ponto 1, Enter. Tá aqui, se moveu para cá, tá certinho. Agora eu vou usar o Mirror. Vou usar o espelhar, Mirror. Então, clico, seleciono, meu modo de seleção que eu escolhi o azulzinho, porque eu não quero pegar a linha vermelha. Ele pega só as entidades que estão inteiras dentro dele, tá tudo certo. Clico, confirmo. Qual que é o meu ponto de referência aqui, ó? Vai ser essa linha até lá em cima, esse ponto. Excluir o objeto não, Enter. Tá certo? O que é interessante no comando Mirror é que o espelhamento é feito, mas vocês podem reparar que ele não espelha o texto continua perfeito, tá bom? Então, eu vou só apagar aqui a minha linha de referência e tudo certo. O que eu preciso fazer agora? Agora, a gente vai cotar internamente o nosso desenho. Isso significa que a nossa cota não terá as linhas de chamada, né? Então, a gente já criou uma cota chamada 1/100, que tá aqui. Agora, a gente vai criar uma cota chamada 1/100 interna. E nessa cota, eu vou excluir as minhas linhas de chamada. Vamos lá? Clico aqui, estilo de cota, gerenciar estilos de cota. A 1/100 é a cota que está corrente. Eu vou criar uma cota nova a partir dela. Então, dou um novo nome para ela, que eu vou deixar 1/100 e vou colocar interna. Isso mesmo. Continuar. E aqui, nessa parte de símbolos e setas, a gente não vai ter símbolo nem seta, porque ela é só interna, nenhum, certo? E aqui nas linhas, a gente vai suprimir todas as linhas dessa nossa cota que a gente acabou de criar. Uma coisa que eu gosto de colocar são as unidades. Aqui o formato de unidade decimal, tá certo? Colocar 00, tá tudo certinho. A precisão, vou colocar 2 casas após a vírgula. As cotas angulares. E nas outras, aqui também tá já 2. Tá ótimo, pessoal. Ok. E essa vai ser 1/100 interna, tá vendo aqui? É a que eu vou usar agora, então, definir atual.
fechar. E vou cotar internamente o meu desenho. Então, eu venho aqui no cota linear, desse ponto até esse ponto, porque é a parte interna do meu desenho, 3,6. Volto o comando, daqui até aqui, eu quero que pare aqui, 4,6, perfeito. E vou ir cotando o meu desenho aqui, o meu dormitório, tá? Para cotar, acho as duas extremidades e tá aqui. Meu primeiro dormitório cotado, eu posso fazer isso em todos os outros. Outra coisa importante que eu quero colocar aqui é editar o número, né? Então, é dormitório 1, dormitório 2. Para isso, eu vou dar o comando ED para editar o texto. Clico no texto, esse vai ser dormitório 1. Dou ED de novo. Dormitório 2. Aqui de baixo. Para repetir o último comando, eu posso dar um Enter e clicar no repetir e editar texto. Dormitório 3. E o último aqui, dormitório 4. Ótimo. Agora, o que está faltando? Bem, vou continuar cotando. Vou continuar cotando aqui, depois a gente cota externamente. Vou cotar aqui dentro. Também, 360, clico, clico, clico. Primeiro clique, segundo clique a distância, terceiro clique aonde vai parar minha cota. Primeiro clique até aqui, a distância, perfeito. A cota linear, ela sempre vai cotar o que é horizontal e o que é vertical, tá? Depois a gente vai dar uma olhada nos outros tipos de cotas, que são vários. Por enquanto, está começando ainda. Vamos aqui só na cota linear, tá bom? Então, aqui a nossa cota interna tá quase feito, quase terminado. Falta só algumas cotinhas. Mas, sem preguiça, a gente vai terminando de editar esse nosso desenho que a gente tinha começado na última aula. Pessoal, vocês devem estar observando aqui que tem algumas linhas que iriam aparecer. Por exemplo, eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu terminar de cotar, faltando só 2 cotas. Cota interna, falta só essa. Tá aqui. Aqui, olha, tá vendo essa linha que ficou, ó? Ela precisa sumir daqui, porque senão na hora de imprimir, ela vai aparecer aqui também, né? Na hora de dar o espelhar, elas acabaram sobrando essas pontinhas. Pra gente conseguir dar um trim nessa parte, a gente vai fazer uma coisa que a gente não tinha feito ainda, que é desligar o layer. Por isso que é importante trabalhar com layer, trabalhar com camadas. Então, aqui tem o layer Ashura, a gente tem o layer janela, a gente tem o layer texto, a gente tem o layer cota. Então, eu quero fazer o que agora? Eu vou desligar o layer Ashura, bloqueá-lo. Então, eu posso ativar ou desativar, eu posso congelar ou descongelar e eu posso bloquear. Eu vou só
desativá-lo, vou apagar a luz dele. Ele vai sumir. Ele existe ainda, tá? Ele existe. Eu só não estou vendo. É mesmo apagar o layer. Então, agora fica mais fácil para eu dar o trim. Seleciono, seleciono, confirmo. Então, a partir dessa referência, eu vou cortar essa linha nesse ponto. E a partir dessa referência, né, que tá encostando aqui, eu vou cortar essa linha nesse ponto. Vou dar uma parada nela. Vou dar o trim aqui também. Clica, seleciono, seleciono essas minhas duas referências, confirmo, clico no que vai apagar, no que vai apagar. Perfeito. Aqui é a mesma coisa. Seleciono, confirmo, apaga, apaga. Tô usando o pan. Aqui também eu preciso. Trim, seleciono, confirmo, apago, apago. Vocês percebem que a gente só tem que tomar cuidado na hora do trim em clicar no que vai ser apagado, né? A forma de selecionar não tem muita diferença. Eu só tenho que selecionar todas as referências de corte e clicar depois no que vai sumir. Então, aqui de novo, o trim, eu vou aqui na parte do meio, ó, seleciono tudo desse jeito verdinho, porque, ó, se eu selecionar no azul, ele não vai selecionar nada, porque não tem nada inteiro dentro dele. Agora, se eu pegar aqui verde e tudo tracejado, o que ele cortar, ele vai selecionar. Clico, confirmo com Enter, botão direito, e clico agora no que vai ser apagado. Tem mais de uma linha, porque na hora de espelhar, ele sobrepõe algumas linhas, certo? Tá aqui as paredes, e agora eu posso ligar o layer Ashura. Vocês viram? O layer Ashura tem tanto o Ashura Solid quanto a Ashura da tabinha corrida que eu coloquei aqui no piso. Então, eu volto lá no Hatch e clico para ativar, e aqui está, sem aquelas linhas que estavam sobrando. Tudo certinho. Eu acho que por motivo de estética fica melhor a gente subir os textos. Então, eu vou mover os textos daqui para cima. Selecionei os dois, confirmei, clico aqui fora, posiciono aqui no olho mesmo. E os de baixo, seleciono, seleciono, terminei a seleção, confirmo com o botão da direita, dou um ponto de referência, que é um clique aqui com o botão da esquerda, e ponho um pouquinho mais para baixo, tá perfeito. E agora, o que falta aqui para finalizar o nosso desenho? É uma cota da parte externa do desenho. Então, eu vou vir aqui, eu já tenho ela criada, que é a 1:100, um tracinho 100, clico nela, né? A que a gente estava usando é 1:100 interna, não tem linha de chamada, não tem setinha. E essa 1:100 já tem tudo isso, eu tô no layer correto. Vou dar um zoom aqui, vou fazer uma cota linear, que vai iniciar aqui, até aqui, e eu quero que essa cota pare aqui embaixo. Outra cota linear, daqui até aqui, vai parar aqui, e assim eu terei todas as medidas dos meus quartinhos. Vou pegar essa medida total também, tá aqui, 80. Agora aqui na lateral, pegar só uma lateral, eu escolho essa, para deixar as cotas. Outro lado é igual, então não há necessidade de cotar do outro lado.
subir até aqui, tá? Daqui até em cima. Vou parar nesse alinhamento. E essa até aqui. Vou parar aqui. Aqui, pessoal, aqui a gente já consegue ter o nosso desenho do exercício 2 completo. Essa aula não terminou ainda. O que eu pretendo passar para vocês ainda nessa aula é alguns comandinhos que a gente não viu ainda da parte modificar e alguns aqui do desenhar, como por exemplo, a elipse. Nós não vimos a elipse ainda. A elipse tá aqui, ó. Então, vamos fazer uma elipse. Eu posso fazer uma elipse de 2 pontos. Eu dou esses pontos do raio dela. E depois, mexendo o mouse aqui, ó, você vai dimensionar a sua elipse. Tá bom? É o tipo de comando que vale a pena, pessoal. Tá sempre mexendo para ver como ele vai, como ele funciona. E tem também um arco elíptico. Então, eu fiz aqui uma elipse, mas o que vai ficar no desenho é só o arco elíptico. Tá bom? Então, não é a diferença de um arco normal, é que o arco normal é sempre partindo de um círculo, e o arco elíptico é o arco de uma elipse. Que mais? Vamos trabalhar agora com um comandinho que a gente não viu ainda. E ele é bem importante, porque faz você ganhar muito tempo quando você trabalha com ele, que é o array, ou matriz retangular. Ele já até mostra aqui, ó, um exemplo do que a gente pode fazer com o array. Existe o array retangular e o array polar. E o array de caminho também. Vamos começar com retangular. Mas para isso, eu vou fazer vocês... deixa eu apagar aqui. Eu vou criar como se fosse uma cadeira. Então, imagine um auditório. Vou fazer um retângulo aqui. Um retângulo de... um arroba aqui de 1,6, uma poltroninha mesmo, colocar um encostinho nela, colocar um encosto de arco aqui, desligar o Word, colocar um encosto aqui, se fosse a representação mesmo de uma cadeira grande, com um encostozinho e tal, tá aqui. Só que vamos supor que isso está numa sala de projeção, que eu precise copiar essa cadeira, várias assim, uma do lado da outra. Então, aqui ela tem 1, aqui ela tem 60, com mais um encosto, uns 20, então 1 por 80. E eu vou querer deixar um corredor aqui para as pessoas que forem se sentar, passarem nesse corredor. Então, vai ter uma gama de cadeiras, uma fila de cadeiras aqui, o corredor, outra fila de cadeiras, o corredor, tal. O array vai me ajudar a executar esse comando. Então, vamos lá. Array, selecione o objeto que vai ter as cópias. Tá aqui o meu objeto completo. Dou Enter. Aí ele já desenha, tá vendo, pessoal? Mas ele me abre essa gama de opções aqui. Então, eu vou querer... Ele desenhou 4 colunas, mas eu quero 8 colunas. Eu quero... Tem 3 linhas, eu vou querer 5 linhas. Tá aí. A distância, ele colocou já 1,50, né? Mas eu quero maior, eu quero 2.
2. Aê! E a distância entre as linhas dá 1,20, mas eu tô pensando que tem algumas pessoas que são maiores, eu vou deixar aqui 1,80, 1,8. Tá aqui o meu auditório com todas as minhas cadeiras. Certo? Em outro momento, a gente trabalha o array polar. Então, já vimos a elipse, já vimos o array. Agora, eu quero fazer um retângulo, um polígono e um círculo para a gente cotar outras coisas que a gente não cotou ainda. A gente só mexeu na cota linear. Então, agora a gente vou fazer aqui um polígono, que está aqui embaixo do retângulo, fazer um polígono de 8 lados. Aqui é o centro dele, vai ser inscrito e com um raio, que pode ser esse mesmo, tá aqui. Então, o que acontece, né? Vamos mexer com cota. Cota linear. A cota linear, como eu já disse, ela só cota o que é vertical e horizontal. Mas eu quero saber essa distância aqui, ó, essa distância inclinada. Então, para isso, eu vou usar a cota alinhada. Então, eu clico aqui no desenho da cota alinhada. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. E ele me deu aqui o valor dessa cota. Outra coisa que eu quero cotar nesse meu desenho é o ângulo. Eu quero esse ângulo aqui, ó, esse ângulo do meu polígono. 135. Esse ângulo aqui também. 135. O ângulo aqui da minha poltroninha. 90. Tá bom? Então, já vimos aqui linear, que é só horizontal e vertical. O align, quando eu tenho uma linha que não está horizontal e vertical, que eu quero essa distância. E o angular. Eu tenho outros tipos de cota aqui também. Então, para usar as outras, eu vou fazer um arco. E eu também vou fazer um círculo. Ótimo, tá aqui. Aí, pessoal, pro círculo, eu posso querer duas coisas, ou o raio ou o diâmetro. Clico no comando raio, clico no comando aqui na cota raio, clico no meu círculo, na borda dele, e aí agora é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, eu vou dizer onde eu quero que fique essa cota. Na parte interna, na parte externa, pra cá, pra cá. É só dar um clique. Certo? Se eu der um Enter, eu saio do comando. Então, lembrar de dar o clique. Cliquei dentro. Perfeito. Aqui também, você pode cotar o comprimento do arco. Então, cliquei, o comprimento tá aqui, já vem com o símbolozinho, tudo certo. O que mais a gente tem aqui? O diâmetro. Então, aqui, ele já vem com o símbolo do diâmetro e o valor. Muito simples usar o comando cota, não é? Muito simples, muito interessante. Agora, vamos supor, pessoal, que você queira saber a área de um dormitóriozinho aqui. Vamos aprender a usar o comando área? O que a gente faz?
escreve. Escreve área. Enter. Eu quero calcular a área do meu dormitório, a área interna. Então, eu vou clicando nessas extremidades até selecionar toda a parte interna. Cheguei no meu ponto de partida, dou Enter. E ele escreve a área e o perímetro. Área igual 21,76. Eu sei que é metro quadrado, porque eu estou trabalhando em metros. E o perímetro 20,40. Certo? Se eu quiser saber a área de um círculo, eu já tenho aqui meu círculo. Eu escrevo área, dou Enter. Não dá para eu clicar nas extremidades de um círculo, concordam? Então, eu vou digitar a letra O de objeto. Um círculo, assim como um retângulo, é um objeto. O, Enter. Clico na borda do círculo e ele já me dá a área e o valor da circunferência, ou a corda do meu círculo. Se sumiu e eu quiser ver novamente esses valores, você só tem que digitar o F2.